Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou com uma pauta aqui super legal, que é falar sobre a importância da liderança feminina nos negócios, né? Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho, eu queria que você, que não se cadastrou ainda no canal, quer acompanhar os meus vídeos, dá um like aqui embaixo, faz uma inscrição aqui e você vai acompanhar sempre todos os vídeos que eu faço com muito amor e carinho, tá bom? Gente, olha só, hoje eu fiz uma pesquisa aqui que eu queria compartilhar com vocês, né, desse contexto atual da mulher, né? Então, eu vi aqui que muito se fala sobre essa questão de equidade de gênero e as mulheres também participando desses cargos de liderança, né? E a gente sabe que tem muita coisa que a gente já evoluiu, mas ainda tem muita coisa para melhorar, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês, olha só, dados do IBGE. Eles mostram que, embora representem cerca da metade da população, as mulheres ocupam apenas 37,4% dos cargos de liderança, tá? Isso é um dado bem importante. Também uma outra pesquisa que eu fiz diz o seguinte, é uma pesquisa da Forbes, mostra que elas ocupam 24% dos cargos de liderança em todo o mundo, então já é a nível mundial, né? E se a gente for falar em termos de empreendedorismo e tudo mais, entre 2022, a participação das mulheres aumentou, digamos assim, 30%, que é um bom número também, né? E também aqui um outro dado mostra que as mulheres empreendedoras, as empresas lideradas por mulheres, elas são menores, elas ainda continuam com 87% das suas atividades sendo realizadas sozinha, tá? E isso mostra também o quanto as mulheres, né, de certa forma, estão fazendo um ótimo trabalho, né? Mas muitas delas ainda têm essa dificuldade de disputar os cargos de liderança com outros homens e elas acabam empreendendo. Mas, de qualquer forma, a gente pensando aqui nas mulheres no trabalho, tá? Um outro dado, relatório The Red No Leaders, da UNC Conference Board mostra que pelo menos 30% das mulheres em cargos de liderança têm 12 vezes mais chances de estar entre as 20 melhores empresas de desempenho financeiro. Uma outra pesquisa da Leadership Circle mostra que as lideranças femininas elas aparecem com maior eficácia do que os colegas homens em todos os níveis e todas as faixas etárias também. Então a gente sabe que se a gente for olhar aqui, né, as mulheres, elas têm muito forte algumas características. Por exemplo, né, as mulheres são boas ouvintes, elas têm mais empatia e comunicação, elas valorizam mais a diversidade, elas criam um ambiente talvez mais favorável para a interação das equipes e tudo mais. Isso é um ponto muito positivo. Não que os homens não tenham essas características, né, mas a gente vê com muito mais potência e frequência, né, essas características nas mulheres, né? E também, quando a gente fala em cargos de liderança, né, a maior parte delas incentivam, de certa forma, a participação da equipe, né, que é uma coisa muito boa hoje para as questões de liderança mesmo, né? A gente quer que todo mundo participe e tudo mais. E elas costumam ser muito flexíveis também e criativas nesses momentos de crise que a gente vive, né? A gente está vivendo crises diariamente, né, no nosso trabalho, e cada um tem as suas crises, né? Cada empresa tem a sua crise para gestionar. E as mulheres têm se destacado muito nesse desenvolvimento e nessa passagem dessas crises, né? E também, quando a gente fala em equidade de gênero, a gente não pode esquecer que isso é um movimento cultural. Então, em que pese a gente tenha realmente aí muitas mulheres nessas posições de liderança, empreendendo e tudo mais, a gente precisa muito investir em programas de desenvolvimento para essas mulheres, né? E também numa mudança cultural muito forte, dando condição para que essas mulheres realmente possam participar do mundo corporativo, né? Eu lembro que quando eu fui fazer algumas entrevistas da minha tese de doutorado, né? Eu entrevistei várias mulheres empreendedoras e uma das coisas que elas mais falavam era o seguinte, que elas gostavam de estar nos espaços corporativos, mas elas às vezes não tinham condição de estar porque não tinha uma flexibilidade às vezes de horário, né? Porque elas têm filhos muitas vezes e a guarda desses filhos fica muito com elas, então não tinha como elas estarem
tão presentes e competirem, de certa forma, do mesmo nível de igualdade, assim, com os homens em função disso, né? Pela condição que os espaços que elas iriam trabalhar, que elas estavam trabalhando, concediam a elas, né? Então, muitas vezes elas tinham que sair, empreender sozinhas, né? Nesse espaço mais individual mesmo, né? Porque não tinham essa flexibilidade toda que no mundo corporativo, né? É necessário. E a gente sabe que é muito difícil para a mulher, né? Então, eu recomendo aqui, né, que vocês deem uma olhada em materiais assim que tragam, por exemplo, hoje está se falando muito em ESG, né? Os frameworks de ESG, que vão dar, às vezes, condições de vislumbrar alguma forma diferente da gente acolher essas mulheres dentro do mundo corporativo para que elas realmente façam as suas carreiras de liderança, em cargos de liderança, e ao mesmo tempo também possam exercer as suas atividades no mundo empreendedor, que também é um mundo aí que requer muita dedicação, né? É claro que é com mais flexibilidade e tudo mais, né? Mas ainda a gente pode melhorar muito mais esse espaço, trazendo condição para essa mulher se desenvolver em empresas bem maiores do que elas têm hoje, né? E fora isso, né? Que eu acho que é super importante, não importa também se são pequenas ou grandes empresas, né? Mas que ela tenha uma condição de excelência, de bem-estar e de qualidade de vida no seu trabalho, tá bom? Fica aqui a dica, né? Fico à disposição para quem quiser conversar mais comigo sobre isso. E até o próximo vídeo. Bye, bye!